Olá, pessoal, voltamos com o nosso Pode Contar, é o podcast do CRC Espírito Santo. E hoje um convidado especial, né, um amigo, professor Valcemiro, nossa, da FUCAP. Professor Valcemiro, obrigada por você estar aqui com a gente, né, falando um pouquinho aqui com a gente no Pode Contar, podcast do CRC. Seja muito bem-vindo, como sempre, atendendo aí os nossos pedidos para você nos auxiliar. Bem, para quem não conhece, acho difícil, mas vou aqui fazer o mini do mini currículo dele, tá? Para quem não conhece, o professor Valcemiro é doutor em Controladoria e Contabilidade, né? Presidente da FUCAP Business School e do Instituto FUCAP de Tecnologia Sociais, coordenador do mestrado e doutorado profissional em Ciências Contábeis, membro da CACICOM e da Abracicom, fora outras coisas mais. Ele foi muito simplório nesse mini do mini, eu falei com ele o currículo. Valcemiro trouxe um tema bem interessante, é um tema muito atual e é um tema novo, que é relato integrado. Então, Valcemiro, fique à vontade, a gente está aqui para um bate-papo, né, sobre o relato integrado. É um tema recente do Conselho Federal de Contabilidade, é uma norma recente, inclusive, que eu acho que tem que pegar, né? Porque os órgãos públicos já se utilizam, a gente mesmo, lá no Conselho Regional de Contabilidade, já faz a publicação do relato integrado, já tem, acho que, 3 anos, 4 anos, a gente já faz a publicação do relato integrado. Então, é um negócio que dá, é um relato mesmo, né, da gestão. E aí, queria que você falasse um pouquinho a sua visão como acadêmico, participa de edições de normas, né? Qual é o objetivo desse relatório, né? Para começar assim, porque ele também vai ser para a área privada, né? Então, qual é o objetivo desse relatório para a gente? Ok, bom, obrigado aí pelo convite de vir aqui falar de um tema. Esse tema é um tema que eu gosto, é um tema que eu acho que está muito inserido aí dentro do contexto de ESG, né, da parte ambiental, social, governança, e eu tenho já participado, principalmente da parte ambiental, já há mais de 20 anos, tenho pesquisado isso, tenho me dedicado um pouco a essa linha, né? Então, que bom que você abriu um espaço aqui para a gente discutir um pouco isso. Como você falou, um tema recente, é um tema que está aí hoje na mesa de todo mundo, né, para ser entendido, para ser aplicado. Mas é claro, né, como você falou, o Conselho Federal baixou uma norma agora, né, trazendo detalhamento do que é esse relato integrado, mas o relato em si, na verdade, é algo que não é tão novo, né? Talvez com esse nome seja, mas há muito tempo que vem se discutindo, né, que as empresas teriam que reportar as suas informações de uma forma mais abrangente, não simplesmente um reporte contábil, onde ela vai simplesmente colocar seu balanço, sua demonstração de resultados, sua nota explicativa, e depois vem um relatório de administração e tal. Mas, com o longo do tempo, essas coisas foram se ampliando. Então, a gente passou a ter um relatório ambiental, depois passou a ter um relatório balanço social, e aí vieram vários organismos internacionais, cada um dando o seu pitaco numa área. Em algum momento isso se unifica, né? Esses organismos começam a se integrar e criar uma forma de mostrar essas informações diferentes. Então, a gente tem um exemplo muito claro do GRI, né? O Global Report Iniciativa, que foi uma iniciativa global de um modelo de relatório para questões sociais, ambientais e tal. Isso vem se ampliando. E aí, o que muito se discute mas o que as empresas, né, e os órgãos públicos têm realmente que mostrar para as suas partes relacionadas? E aí nós estamos falando desde investidores, desde os reguladores, a sociedade como um todo, né, o gestor interno, enfim, todos esses que a gente chama de stakeholders, né? Que tipo de informações seria interessante eles terem? E aí essa coisa vem evoluindo. Com essa grande discussão do ESG, né, o ESG, que são aí toda a ênfase que se dá à parte ambiental, social e governança, que cada ano você vê que essas coisas avançam e são coisas que a gente percebe que não tem volta, né? A questão da diversidade, todas essas questões, está na mesa mesmo para ser discutido. Como é que eu integro essas informações todas para quem está de fora, principalmente, ter um olhar mais claro de o que aquela empresa está fazendo, para onde ela está indo, que valor que ela está gerando? Então, foi daí que surgiu o relato integrado. Já tem alguns bons anos, eu não me lembro quantos aqui, mas teve o IRRC, né, que é um conselho
internacional de relato integrado, né, que é o International Integrated Report Council. Então, esse foi o organismo internacional que começou a dar a cara do que seria o relato integrado. Né? E aqui no Brasil nós tivemos algumas pessoas importantes que participaram desse processo lá fora. Né? O próprio professor Nelson Carvalho, lá da USP, a professora Vânia Borgert, que era do BNDES, também era professora da FUCAP, é ainda professora da FUCAP, eles participaram diretamente desse processo de construção lá fora. Então, automaticamente, isso acabou vindo para o Brasil de uma forma, não diria tão rápida, mas muito antes do que vários outros países. E o Conselho Federal, ele publicou a norma recente, né, Valcemir? Então... 2020, né, que teve a norma, e eu estava, inclusive, fazendo uma análise esses dias em relação à norma especificamente, depois a gente vai falar mais dela, e o que é a estrutura, né, o framework lá internacional. Ele está muito próximo, ou seja, ele adotou de fato o framework internacional, a estrutura conceitual internacional para dentro do Brasil, é claro, com uma adaptação ou outra, dado algum detalhe ou outro. Mas, assim, falando claramente, qual é o objetivo mesmo desse relatório? É exatamente demonstrar, né, para os vários stakeholders aí, o quanto que a empresa agrega de valor dentro dos seus fluxos de capitais. O que eu chamo de fluxo de capital? Quer dizer, uma empresa, para ela existir, para ela fazer as coisas acontecerem, eu estou falando tanto, quando eu falo empresa aqui, vamos entender também a área pública. Ela depende de uma série de capitais entrando. Então, ela precisa de dinheiro. Né? Então, esse dinheiro ou é do sócio, ou é um financiamento. Ou da própria atividade. Então, assim, ou da própria atividade gerada. Então, é um fluxo de capital financeiro, ele precisa disso. Ele tem que ter um fluxo que ele chama lá de manufatura. Ele precisa ter o prédio, ele precisa ter a máquina, ou dele, ou alugado e tal, mas é um capital que tem que estar ali. Capital estrutural. Exatamente. Aí você tem um capital humano. Você precisa da habilidades, competências das pessoas para fazer aquilo tudo acontecer dentro do negócio, dentro daquela organização. E você tem ainda o capital... deixa eu colar aqui que eu esqueci alguns aqui, mas você tem o capital intelectual, né? O capital intelectual, aí é aquilo que a empresa já conseguiu desenvolver ou ela compra pronto. Então, por exemplo, um sistema de controle é uma coisa intelectual que está ali, ela usa aquilo ali. Há um sistema de contabilidade integrado com isso, com aquilo outro. É uma questão intelectual, né? Que você não precisa ficar pensando aquilo toda hora, aquilo já está pronto e você tem que se integrar aquilo. Então, ou você desenvolve ou você compra pronto. Aí depois você tem lá toda a parte ambiental. Você tem capital ambiental da natureza que você também utiliza na sua empresa, no seu negócio. Você tem capital social. Ou se reutiliza, né? Exatamente, que aí é aquela questão de relacionamento. Você precisa realmente ter um alvará de funcionamento. Você depende de um regulador para te fazer aquilo acontecer. Então, eu diria que esses são todos os capitais que você precisa para movimentar o seu negócio. Tudo bem, você movimenta, você gera lá o seu produto, você tem o seu modelo de negócio e tal, e depois você devolve isso, né? Ou seja, o financeiro, poxa, você devolve isso em forma de dividendo, em forma de juros. Sim, você gera valor, porque o objetivo exatamente. Da empresa, você gera valor e esse valor ele é distribuído. Então, assim, o objetivo maior do relato é exatamente para mostrar como é que é esse seu fluxo de capitais. Desde consolidar essas informações. Exatamente, daquilo que entra e aquilo que você devolve. Então, o que você capta da natureza? O que você devolve para a natureza? O seu produto, quando devolvido, ele é um produto que vai degradar a natureza? Pô, que ações você faz para mitigar isso ou eliminar isso? Entendi. Então, isso tem que estar no seu processo. Então, a ideia do relato integrado é exatamente mostrar isso tudo, esse fluxo todo, e não simplesmente uma questão financeira. E nem só ambiental. Não só ambiental e social, é isso tudo. Porque quando a gente fala em relato, a gente sempre pensa pensando no ambiente. Aí eu ia te fazer a pergunta, o que veio primeiro, o relato ou a ESG? Porque o ESG não é de agora, né? Ele está no auge agora, está sendo implantado porque é um caminho sem volta. A gente sabe disso, até por causa dos pactos 2030, 2050, o compromisso mundial de todos os países. Mas o que veio primeiro? O relato veio e depois o ESG veio? Ou o ESG veio e aí a gente transforma ele
informação para a sociedade através do relato? Eu diria que assim, talvez o termo ESG, né, ele seja um pouco mais recente, timbrado com esse termo, né? Mas se a gente for lembrar, sei lá, eu lembro quando eu estudei lá a parte ambiental, lá em 98, 99, né? Eu já ouvi falar muito do tripé, né, de resultado, que era, você tinha que ter um resultado econômico, ambiental e social. Né? Então, assim, já era um pouco de ESG. Só não era que a gente estava falando. Né? Só não tinha esse nome. Só que eu olhava o resultado econômico, faltava a pitada da governança ali dentro. Então, com o tempo, isso foi evoluindo. Né? Como eu falei, cada um ia puxando a sardinha para o seu lado. E aí chegou um momento que falou, vamos integrar isso? Então, aí vem o termo ESG. Eu diria que mais ou menos em paralelo, né? Já vinha se pensando, como é que eu reporto isso? Né? E outra coisa, eu lembro bem de uma discussão, quando eu estava uma vez sobre relato integrado, que se falava assim, pô, você tem o Annual Report, quer dizer, o relatório anual das empresas, né? Principalmente as empresas SA, capital aberto, pô, 300 páginas, 400 páginas, ninguém 600 páginas. Ninguém lê. Você falou, ninguém lê aquilo ali. Você vai pontualmente numa informação ou outra. E o custo para produzir isso é muito grande. Altíssimo. Né? Então, assim, a ideia do relato integrado foi... e aí, assim, você tem um relatório anual que muitas vezes você tem um outro ambiental, você tem o balanço social... A segregação daquele relatório em pedacinho. Então, a ideia era juntar isso tudo, mas fazer isso de uma forma concisa. Fazer isso de uma forma que fosse um relatório mais curto. É claro, objetivo. Você vai ter ali, você quer entrar no detalhe, bom, aí você vai, aí outros relatórios podem auxiliar. Mas assim, eu quero conhecer a empresa tal. Pô, se eu ler o relato integrado, eu consigo ter uma visão de quem é, como é que é o modelo de governança, qual é o modelo de negócio, como é que estão os seus resultados, quais a expectativa, quanto de valor ela está gerando. Então, assim, são alguns pontos específicos que tem que se trazer no conteúdo do relatório, mas de forma sucinta. Eu lembro que eu não me lembro o nome dele agora, um palestrante internacional, lá do IRRC, que eu estava assistindo uma vez, e ele falava, olha, eu acho que um relato integrado não pode ter mais de 50 páginas. Nem acho muito. Não pode ter mais de 50 páginas. Lá do você tem 30, ficou louco. Comparado aos 200, 600 páginas que tem os relatórios normais, realmente algo muito conciso. Inclusive a CVM andou criticando bastante essa questão desses relatórios das empresas de 250 páginas, que não geram informação útil. Não gera, às vezes tem muito mais uma peça de marketing, algo nesse sentido. Gráficos bonitos. Então eu acho que o relato ele vem com esse objetivo, né, de sintetizar, tornar conciso, mas trazer informações objetivas, mas não somente da questão financeira da empresa, mas mais abrangente, né? E aí, se você for olhar o que deve conter, né, num relato integrado, de acordo com a norma internacional, que foi espelhada aqui, a norma brasileira que foi espelhada na norma internacional, você tem basicamente alguns itens, né? Vou me permitir olhar aqui, inclusive. Você tem uma visão geral da empresa, que você deve relatar lá, o seu ambiente e de seu ambiente externo, ou seja, quem é a empresa, como é que ela se relaciona com o mercado que ela está, o setor, né? Onde que ela está inserida. Processo de governança, como é que é a governança daquela empresa? Então, você tem que detalhar um pouco isso, né? Os seus modelos, que tipo de conselho você tem. Se é que você tem. Se é que você tem, né? Aí, o modelo de negócio, qual é o seu modelo de negócio? Então, deixar isso claro. É claro que eu vejo muitas pessoas falando assim, poxa, você vai entregar toda a estratégia da empresa? É claro, você não precisa entregar alguns detalhes que são únicos para você, mas se você mostrar claramente... vamos imaginar para o seu fornecedor, para o seu cliente, para o seu investidor, como é que é o seu processo de governança, qual é a sua linha estratégica e tal. Olha, salutar que ele conheça para que ele possa se interessar mais pela empresa. Mas o mercado tem buscado isso, Valcemiro. Tem buscado. Os fornecedores e clientes têm pedido mais informação. E essa questão de sigilo estratégico, é claro, tem uma informação ou outra que é realmente bem estratégica, você não pode abrir. Mas... isso é tudo muito fácil de encontrar hoje. Você não entrega, mas alguém vai achar. Isso é uma coisa meio Brasil, né? Porque no mundo afora, toda empresa divulga seus resultados. E, além disso, né, a questão de riscos. Ou seja,
Quais são os riscos da sua empresa? Então, gestão de risco, você mostrar o que você tem de mecanismo de captura disso, quais são os seus riscos eminentes, quais são as oportunidades que você tem a partir daí. Isso tudo, a ideia é que esteja lá no seu relato integrado. Além de a estratégia e a forma de alocação de recursos. Como é que você aloca seus recursos? Então, vamos pegar seu capital humano. Como é que você aloca? Você está levando em consideração a diversidade? Quanto você está aplicando também do seu recurso em capital humano, quando você está aplicando em estrutura, quando você está aplicando no negócio, Exatamente. Né? E se você está dentro dessa aplicação do capital humano, que tipo de capital humano você está colocando ali para poder... Né? Que tipo de alocação, né? Hoje você tem aí a questão da diversidade. Pô, você está tendo mulheres gerando oportunidade para todo mundo. Você tem, né? Toda essa questão. Quando você vai para a questão de matéria-prima que você compra, pô, você olha de onde está vindo aquela matéria-prima para ver se não está tendo uma degradação ambiental além do permitido. Ou também se você não está comprando de um fornecedor que usa mão de obra escrava, exatamente, que ainda existe, né? Exatamente. Então, assim, é a integração disso tudo. Então, como é que você se porta diante disso? Então, olha, eu tenho o mecanismo de todo fornecedor, eu tento fazer lá o cadastro dele, eu tenho que entender como é que é, pesquisa, eu quero as certificações de onde que ele tira aquela matéria-prima ou aquele serviço, enfim. É um pouco disso tudo que a ideia esteja lá no relatório. E a parte de desempenho. Quando eu falo em desempenho, aí sim eu estou falando de questão, envolve muito mais financeiro. Então, é nesse item que entraria os números contábeis. Né? Toda essa divisão, todo esse tipo de informação, na realidade, é o conjunto todo da empresa, né? Seja público ou privado, é o conjunto todo, né? Da empresa. E aqui tem um outro item que eles destacam bastante também, é a perspectiva. Quer dizer, o seu desempenho está assim, está assim, mas qual a sua perspectiva futura? É uma perspectiva ainda de crescimento? Você quer abrir outros negócios? Pensando são novas áreas? O investidor, para ele é muito importante ter acesso ao relato integrado. Órgão investidor, sim, quer dizer assim, sim. Um ente investidor. Então, eu sou uma empresa, sou uma indústria, eu estou chutando, tá? Estou dando um exemplo hipotético. Divulgo meu relato integrado e eu, Carla, que quero investir naquela empresa, que quero aportar recurso financeiro, me interessa muito todas essas informações. Porque o capital que eu estou colocando não é só o retorno financeiro, ele vai fazer parte, porque ninguém coloca dinheiro em algo que não quer ter retorno, mas eu quero saber se aquela empresa é confiável para eu investir. Sim. Se ela utiliza os recursos certos, matéria-prima do lugar correto, porque eu também não quero o meu nome, da minha instituição financeira, do meu banco, do meu fundo, vinculado a uma empresa que não preserva o ambiente, que só destrói, que não dá acesso a vários tipos de pessoas, independente de gênero, raça, cor. Eu não quero empregar o meu recurso em empresa que não gera nenhum benefício para a comunidade onde ela está inserida, que eu acho que isso são pontos que hoje eles se tornam mais relevantes, né? E aí, quando a gente fala de gerar benefício, não é só doação, é você realmente criar projetos dentro da comunidade onde você está. E você pode fazer isso com outras empresas. Sim. E aí, Valsemiro, eu até te faço uma pergunta. O relato integrado é para quem? Por quê? Porque quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de governança social e ambiental dentro das empresas, sempre quando a gente trata disso para PMEs e empresas de grande porte limitadas, ou o SA de capital fechado, o cara fala que isso não vai acontecer, ele não vai fazer. Porque ninguém enxerga ele como um ente participante desse processo. Uhum. Particularmente, não porque eu estou no CRC e nem porque estou envolvida nesse processo, que eu estou muito ligada agora a esse dia, mas porque eu acho importante, sim. Eu acho importante a gente investir em algo que gere retorno para todo mundo, independente se é público ou privado. Né? Então, para quem que é esse relato? Então, é para todo mundo? É só para SA de capital aberto? Okay. Eu, para ser sincera, não observei ainda, eu não vi a publicação desse ano, que vai começar daqui a pouco, não observei, eu olho só construtora, né? Você sabe disso, mas não observei se as empresas estão divulgando relato integrado lá nos relatórios financeiros, lá para os stakeholders lá nos sites da Bovespa. Não observei no site das empresas ainda, se elas estão divulgando relato integrado. Não observei ano passado, eu vou observar até esse ano para ver. Uhum. Mas para quem que é? É para todo mundo? Porque assim, isso custa também para fazer. Com certeza, com certeza. A ideia é que todo negócio devesse ter, né, ou pudesse ter um relato integrado, exatamente porque aí você traduz quem é aquele negócio, quem é aquela empresa e tal. Mas é claro, como você falou, isso custa. E nem todo mundo enxergou valor ainda nessa questão. Então, eu diria que, num primeiro momento, eu acredito que os investidores, quem quer investir, ele vai querer olhar um relatório desse.
né? E a discussão ainda é um pouco nova. E aí, né, vai estar primeiro nas empresas abertas, né? Nas abertas e nas grandes empresas. Porque a CVM já pegou a resolução lá do CPC Federal, lá, né? E já obrigou a que as empresas adotem a partir de 21, acho que é o 22. Porque, na realidade, na norma do federal, ele fala que 21 é opcional, 22 é obrigatório. Né? E assim, a norma do CFC eu vi mais como uma orientação, né? Olha, você quer adotar? É isso aqui que você tem que fazer. Ele dá um direcionamento. A CVM foi lá e falou assim, olha, eu quero que as empresas de capital aberto adotem a partir de 21, eu vi a portaria lá da CVM. Todas estão fazendo? Eu não tenho essa pesquisa para te falar, mas assim, eu acredito que muitas começaram a se mexer. Não sei também se está por categoria, né, da 3, eu não sei como é que está isso ainda. Eu não tenho esse detalhe também, mas assim, pelo menos a norma não especifica quem tem que apresentar, né, primeiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, todo processo novo, né, toda a normatização, o ideal é que a gente fizesse as coisas sem a normatização, né, fizesse voluntariamente. Mas isso a gente sabe que um ou outro vai fazer e aí a normatização ela vem, ajuda a dar um empurrão. Mas eu diria o seguinte, pequena, média empresa, principalmente, demora mais para se adotar. Até porque muitos não têm nem contabilidade direito, né? Tem uma contabilidade mais ou menos. Porque a norma do federal ela é para todo mundo, exatamente, né? Ela não distingue, a norma é para todo mundo. Capital aberto, capital fechado, PME, ela não distingue ninguém. Né? Então, assim, e você pega, por exemplo, a DVA. Né? Depois eu vou voltar no tema aqui, mas pega a DVA. A DVA foi instituído como obrigatório para as empresas, capital aberto, parará, não obrigatório para as demais, lá atrás. Né? Eu digo assim, lá na FUCAP eu sempre fiz DVA, porque eu acho que entrega muita informação aí. Mas eu tenho uma consciência disso, como gestor, como usuário da informação. Agora, as empresas não fazem. Eu lembro quando eu sou auditado lá, o auditor disse, mas a DVA não precisa. Não, mas eu fiz. Se não quiser auditar, não audite, mas eu fiz. Então, assim, você vê que é uma cultura que ela tem que ir avançando. Agora, eu diria o seguinte, o que vai acontecer, o que está acontecendo dos últimos anos para cá? Você é um pequeno, média empresa, ok. Você quer viver só no seu mundinho isolado aí? Ok. Você quer crescer? Você quer ser fornecedor de uma grande empresa? Se quiser, daqui a pouco ela vai te exigir que você mostre isso. Hoje, muitas empresas já estão exigindo a sua não adesão ao Pacto Global, mas ações vinculadas ao ESG. Né? Então, na realidade, hoje já tem grandes empresas que, para você fornecer para elas, você tem que ter alguns indícios já que você está começando a aplicar, porque ela quer estar enquadrada como uma empresa que adota ESG. Então, os contadores são muito chamados para fazer os cadastros nas empresas, né? A empresa manda, vou cadastrar você, manda lá para o contador. Pelo menos eu lembro que muito era assim. E, na verdade, é a empresa que tem que entregar aquilo ali e tal. E aí, hoje, você pega, por exemplo, um cadastro que a Petrobras exige. Aliás, a Unimed aqui exigiu um cadastro outro dia, que eu estava olhando o cadastro, quais eram as exigências, né? Então, você tem plano de integridade? Né? Opa, tenho. Aí já começa a desmembrar em várias perguntas. E se você não tem determinadas coisas, né? Você já vai para o escalonamento lá embaixo. Exatamente. Então, assim... Você pode ser um candidato a me fornecer, mas você está lá embaixo, porque quem tem vai subindo. Exatamente. Então, estou dando um exemplo. Então, daqui a pouco vai estar lá dizendo, né? Dentro do contexto de ESG, né? Você envia o relato integrado. Você não tem. Opa, tudo bem, você não vai deixar de fornecer, mas você vai para um outro patamar que talvez você tenha uma alçada menor do que o outro que tenha. Então, assim, o próprio mercado... Eu acho que no mercado industrial, Valcimiro, no mercado, eu acho que ele vai acontecer primeiro, porque são as grandes indústrias que vão exigir dos seus fornecedores. Exatamente. Já não vai ser tão rápido naquele mercado, como por exemplo, porque eu trabalho. Né, que na realidade o cliente do meu cliente é você, Valcimiro, sou eu, Carla. Então, para que eu vou fazer isso, Carla, se o Valcimiro não exige isso para comprar um apartamento? Okay. Sim. Entendeu? Sim. Mas algumas indústrias, por exemplo, de aço, as grandes, cerâmica, piso em geral, elas já exigem para o cadastro algumas informações contábeis e as gerenciais das empresas para poder ver se ela quer te vender ou não. Isso aí.
Tá? Então, isso eu acho que as empresas precisam se atentar. Então, não vai chegar, talvez, num detalhamento como esse, porque o consumidor daquela empresa, o cliente daquela empresa é a pessoa física, e a pessoa física não vai exigir isso em grandes partes das atividades. Você pegar setor de serviço, né, que vai atender pessoa física, ele não vai. Mas, por exemplo, a FUCAP, você é gestor, ela é uma empresa que atende pessoas físicas, né? Mas você está lá na busca da sua elaboração, que você me diz, do seu relato integrado. Não é para a Carla que você está fazendo, você está fazendo para a sociedade. Porque, de repente, vai ter um retorno para você, mostrar, olha o que eu estou fazendo, onde eu estou contribuindo, onde eu estou direcionando meus recursos, os tipos de serviços e trabalhos que eu fiz. Então, eu acho que isso é o que as empresas têm que pensar. Mesmo que você não atinja o objetivo final de ter retorno financeiro, você está atingindo um outro objetivo de que é mostrar para a sociedade o valor que você gera. Porque, na realidade, como você comentou aqui, falou ali, todos os divisões do relato integrado, todos os temas que o relato integrado ele traz, são temas que são relevantes para a sociedade. Sim. Então, não é só eu estar falando, é eu estar mostrando quanto que a minha empresa contribuiu para onde ela está inserida, ou não contribuiu, pelo contrário, ela piorou aquela realidade. Sim. E é melhor eu mesmo fazer isso do que vir um terceiro e falar, olha, essa empresa ali ela não faz bem para esse local. Exatamente. E eu diria o seguinte, tem uma coisa que tem que vir antes do relato integrado, são as práticas que você tem que executar dentro disso tudo. Se você não faz nada daquilo, não vá fazer relato integrado, você não tem nada para falar. Você não tem nada para evidenciar. Então, assim, o contador, todas as minhas empresas vão fazer relato integrado. Não vai, porque primeiro você tem que ir lá dentro da empresa ver quais são as práticas que ela está adotando, ela está nesse contexto. Se ela tem prática. Se ela tem prática. Então, começa por aí. Então, assim, tem algo que vem antes do relato integrado. Tanto que a grande discussão é, o relato integrado, eles não querem que seja visto, por isso que não chama relatório, chama relato. Não querem ser visto como um mero relatório que alguém foi lá e criou. Tá, vamos fazer o relato integrado. Isso aqui, quem tem? Busca aqui, busca ali. Isso aqui não... dá um chute aí, vai lá. Coloca alguma coisa simplória. Coloca alguma coisa... Não, o negócio tem que vir de dentro para fora. Então, tem que ter uma prática e tal, com indicadores e tal. Aquilo ali vem para o relato. Então, antes de fazer um relato, você tem que ter uma vivência daquilo que acontece ali. E aí, só voltando um ponto que você comentou no anterior, na questão de compra e tal, eu tive um exemplo assim, que eu achei fundamental, a coisa de 2 meses atrás. A gente tem uma startup lá que trabalha com a questão de resíduos, né? A Reversiclo. E eles estão no movimento, inclusive em Vila Velha, aqui em Vila Velha, né? Num bairro ali que eles estão querendo levar lixo zero, aquela coisa toda e tal. E eu tive uma reunião, né, com a startup, com um gestor de uma empresa lá do Sul, que é uma potencial compradora de resíduos, compradora de reciclável. Sim. E aí ela foi muito clara, ela falou assim, qual é a nossa grande dificuldade? Aí a empresa grande. Para eu comprar esse material que você está gerando aí, eu tenho que ter uma certificação da qualidade da coleta, não é nem do material, a qualidade da coleta. Quem é o catador? As latinhas. Quem é o catador que está na rua? Ele está usando um burro com uma carroça? Não compro dele. Ele está usando mão de obra infantil? Não compro dele. Então, assim, aí foi, caramba, né? É coisa simples, é coisa que você vai ver aí no dia a dia, tem um monte de gente, às vezes, fazendo isso. E você sabe que essas grandes empresas, elas vendem para indústrias, por exemplo, eu estava citando o exemplo ontem do lápis do potinho de iogurte. Que eu tenho clientes hoje que fazem lápis para o pessoal trabalhar na empresa, que é feito de embalagem de iogurte. Aí. Então, assim, a primeiro pai, a startup já falou assim, opa, peraí, eu tenho que dar um passo atrás, então. Não é fazer a coleta e vender. É estruturar a coleta. Que estruturar, culturar, criar uma certificação para depois levar. E a empresa falou, olha, nós definimos na estratégia da empresa que 30% da matéria-prima que nós vamos usar é de produto reciclável. Só que a gente botamos a meta e não estamos conseguindo atingir 10% dentro da especificação daquilo que a gente quer. Então, a indústria está lá para comprar,
tem o dinheiro para fazer tem o dinheiro para fazer, mas não consegue um fornecedor, mas não consegue um fornecedor comprar. que atenda essas regras. Então, é nessa linha que eu acho que o mundo vem girando. E nós estamos falando de lixo, né? Falando só para entender. Nós estamos falando de lixo. Só para as pessoas entenderem, nós estamos falando de lixo. Exatamente. Então, assim, é um exemplo que ilustra bem essa questão aqui. Então, quando ele fala de relato integrado, em algum momento, é claro, isso pode ter anos, até décadas para frente, mas em algum momento essas coisas vão ser exigidas. Então, eu acho que nós, do lado de cá, temos que entender cada vez mais disso para poder dar o suporte necessário, até mesmo para as empresas não fazer o relatório, mas criarem suas próprias práticas para poder avançar. Você me queria fazer uma pergunta. É possível uma empresa sem o mínimo de governança trabalhar com o relato? Depende, né? Quer dizer, quando você pega uma empresa muito pequena, né? Quando você fala em governança, a governança está na cabeça do dono e ele faz tudo, né? É claro, se for uma coisa pequena, ele consegue fazer isso sim. E se ele for se ele for botar vários gestores aí, o negócio dele não se sustenta e ele quebra. Então, assim, está na cabeça dele. Pode. Aí ele pode criar algumas regras e tal. À medida que essas empresas começam a ampliar, a necessidade de governança é cada vez maior, de regras, de controles, né? E ter independência de quem decide, né? Aquelas questões todas. Isso tudo é bem-vindo para a pequena, mas a gente sabe que a pequena muitas vezes não vai acontecer isso. Mas chegando num médio porte para cima, isso torna-se necessário. Embora a gente ache que não seja também uma grande realidade hoje. Então, assim, porque essa palavrinha, ela remete a SA. Então, aí a pessoa já pensa em governança como uma empresa de CVM. Você ter um relato integrado numa empresa que você não tem política nenhuma instituída, você não gera indicadores, tá? Você não tem nada para relatar. Tá? Vai relatar uma coisa vazia. Então, assim, eu acho que é por isso que eu falei. Antes do relato, você tem que ter um trabalho estruturado na empresa. E esse trabalho de estruturação, o contador pode contribuir como? Então, eu acho que a gente sabe que há uma briga grande entre as profissões, né? Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Porque o relato integrado não é privativo de contador, né? Só para todo mundo entender, tá, gente? Eu sou contadora, não tem nada contra, não é privativo. Não é privativo, até porque tem muitas coisas que acontecem ali que você depende. Tudo bem, ele pode ser o consolidador daquilo ali, mas não necessariamente, né? Vai envolver uma área de comunicação também, enfim. Mas eu diria o seguinte, eu acho que o conhecimento faz as pessoas adentrarem mais, né? E aí vamos falar dos contadores, né? Não adianta eu exigir de um contador que ele vá lá na empresa, faça o relato, não, mas precisa estruturar a empresa. Ele não tem ideia do que é, como é, não tem ideia nem de que é o relato integrado, suas partes e tal. Então, eu acho que um primeiro ponto são realmente os contadores, né? Principalmente aí, estudarem mais o assunto, entenderem um pouco mais desse contexto do ESG. Poxa, mas está fugindo da área de contabilidade. Olha, não foge, porque contabilidade é geração de informações para tomada de decisão. Não está. É porque então, o contador acha que foge porque ele está passando no fiscal. Realmente, fiscal não tem nada a ver. Apesar que daqui a pouco o governo inventa um incentivo de quem tiver aí adequado, entendeu? Mas o que quer dizer é o seguinte, quanto mais você tiver de conhecimento, mais você vai se despertar do como ajudar aquela empresa. Por que eu te perguntei isso? Porque, na realidade, eu, como contador, entendo que nós, como contadores, deveríamos conhecer todos os processos da empresa, né? Perfeito. A minha visão. Então, às vezes, quando o pessoal lá do CRC brinca comigo, né? A gente vai licitar a obra agora. Aí a gente recebeu um questionamento de um dos licitantes perguntando os tipos de fundação, né, que estavam lá sendo efetuadas, porque que tinha escolhido o tipo de fundação A ou B. Aí a Milene lá da licitação me ligou. Aí eu explicando, não, Milene, é que essa fundação aí é para onde tem pedra, e essa aqui é para onde não sei o quê. Não tem sentido a gente pedir isso, porque eu saí em cima de mangue. Então não faz sentido eu pedir esse tipo de fundação. Aí as pessoas falam, Carla, bicho, você não é engenheira. Não. Na realidade, eu sou topógrafa, né? Mas então, assim, antes de ser contadora, eu sou topógrafa. Mas eu só mexo com construtora.
Então, para dar uma consultoria para aquela empresa, se eu não souber o que é uma sondagem para fazer viabilidade do empreendimento, eu não estou contribuindo em nada. Então, na minha visão, eu acho que nós, contadores, podemos contribuir e muito para essa construção desse processo de governança, esse de relato, porque senão não estaria no nosso arcabouço acadêmico. É a minha visão. Você sempre foi um defensor da área ambiental, eu te conheci você assim, inclusive, né? Você falando da questão de balanço social, da importância de ser divulgado, das políticas. É algo que foi difícil no Brasil, que não pegou, vamos dizer assim. Mas eu acho que o ESG, com essa pegada e o relato integrado, ele vai pegar bem isso. Eu acho. Particularmente, eu acho por quê? Por exigências de governos, por exigências de órgãos reguladores, por exigências de indústrias, por exigências de mercado exterior. Sim. E de investidores, que são todos os stakeholders que envolvem a gente. Então, eu acho que vai pegar. E mais do que pegar, vai ser necessário alguém para conhecer a empresa. E quem conhece a empresa além do dono, na minha visão, tem que ser o contador. Sim. Que ele tem que conhecer desde lá do chão de fábrica da empresa até gerar informação, senão ele não sabe nem onde ele contabiliza. Né? Porque a gente tem que lembrar que a gente está num mundo que não tem mais papel para fazer a contabilidade. É o mundo digital. E se eu não conheço de onde essa informação gera, Valcimiro, como é que eu vou gerar informação útil? É exatamente esse ponto que eu ia colocar. Que, assim, fazer a contabilidade tradicional que vinha sendo feita no passado, não precisa mais muito das pessoas. Você parametrizou tudo. É duro falar isso, mas é verdadeiro. É meio que automático. Tá, e aí, eu sobrei? Não, cara, tem um monte de coisa que você poderia estar fazendo que você nunca fez. Por isso que você demanda mais conhecimento. E olha, eu estava vendo... E um conhecimento multidisciplinar. Multidisciplinar, que é uma coisa que você sempre falou. Exatamente. É um conhecimento multidisciplinar. E outra coisa, internacionalmente, isso tem crescido, em alguns países mais, outros menos, né? Aliás, o primeiro país a adotar obrigatoriamente o relato integrado foi a África do Sul. É mesmo? Lá em Joanesburgo, eles adotaram, foi o primeiro país que veio adotar já tem coisa de 5 anos, mais ou menos. Então, assim, alguns países... Não é que como a gente pode contar que a gente aprende, gente? Não é que eles são, assim, o supra-sumo da contabilidade. Mas adotaram. Mas eu sei que lá no organismo internacional tinha alguém da África do Sul também. E ele se encorajou e levou logo para lá e botou como legislação. Então, assim, é um pontapé. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... Nós tivemos muitos órgãos internacionais, tinha uma lâmina que eu ia trazer aqui, acabei não trazendo, desde o GRI, não vou lembrar os nomes agora, mas tem vários organismos internacionais, cada um lidando com sua parte. Em algum momento, vamos juntar isso, vamos fazer uma discussão, faz uma coalizão ali, parará, criou um outro órgão. Mas isso aqui está longe do IASB. Vamos aproximar, aí tal, parará. Hoje... Nós chegamos agora, eles estão acabando de estruturar, já deve estar em vigência, o ISSB, que é o International Sustainability Standard Board, ou seja, um conselho, né, de padrões internacionais de sustentabilidade. Boa parte, e isso está ligado ao IASB, que é contabilidade. Ou seja, vai vir para a contabilidade em algum momento. Então, aí quando você olha, aqui no Brasil, nós estamos avançando bem. Aqui no Brasil nós temos... Já criado, né, foi criado agora em 2022, junho, o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Então, você tem o CPC, que é contabilidade como um todo, e agora você tem o CBPS, que já está ali, já foi lançado pelo Conselho Federal, eles estão acabando de estruturar, já tem uma comissão que está estudando isso, o relato integrado está ali dentro. Então, não é... simplesmente o relato integrado. O relato integrado é uma consequência de tudo que está vindo antes disso. Só que o que está vindo antes disso, o relato chegou primeiro. Tá, e o antes? Tem muita coisa que vai ser estruturada aqui no Brasil por meio do Conselho Federal de Contabilidade. E que vai ser obrigatória. Dentro desse comitê de pronunciamento. Então, é como o CPC. O CPC é a lei? Não. O CPC é o comitê que discute. É o pronunciamento que discute, chega numa minuta final. Aí o Conselho vai lá, homologa ou não aquela minuta. A CVM vai lá, homologa ou não. O Banco Central vai lá, homologa ou não. Os órgãos de forma geral. Então, além do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tem agora o CBPS.
CBPS, Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Então, essa é uma novidade que está ali, que ainda não está tão divulgado ainda, mas está acontecendo. Anota aí, Elton, esse nomezinho, porque já me interessei de chamar alguém para fazer um evento com esse CBPS aí. CBPS? CBPS. Acho que o Zumbi faz parte, né? Zumbi, eu acredito que sim. Eu não Ele tenho, tava nessa pegada da SG? eu sei que tem a Maísa Ribeiro, a própria Vânia, o Eduardo Flores, que é lá da USP, tem um conjunto aí de pessoas que estão lá isso, estão fazendo. E que estão criando regulamentação, qual é a agenda de estudo, qual é a agenda que vem pela frente. Planejamento, né? E isso, basicamente, é uma replicação do ISSB, que é o Comitê Internacional de Padrão de Sustentabilidade, que tem uma forte carga de contadores, de entidades contábeis participando desse internacional. Então, só para mostrar que, assim, isso não está longe da contabilidade, está integrado, mas não é o relato somente, é tudo isso ligado à sustentabilidade. E quando eu falo em sustentabilidade, ali dentro está o ESG, né? Que o ESG, o que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é eu ter um negócio que seja perene, que seja sustentável. Como é que eu tenho hoje um negócio que seja sustentável? Né? Tem que ter uma boa governança, tem que levar em consideração o ambiente, tem que levar em consideração social, econômica e tal. Então, o ESG é como, eu diria que é o que a gente chamava de sustentabilidade antes. Ele trouxe o nome de ESG hoje, mas a palavra ela ainda traz um arcabouço grande de conceitos aí que abarca essa parte do ESG. Então, assim, temos internacionalmente um órgão que tem realmente avançado muito e ele não nasceu do nada, ele é a junção de várias ideias de outros órgãos, então está se consolidando isso num único local. E isso está vinculado a uma instituição internacional, que é o IASB, que é de contabilidade. O mesmo aqui, né? Estamos e fazendo aqui no Brasil que vai estar vinculado ao Conselho já Federal. tem o espelho de que está vindo de lá, então já foi criado o comitê interno aqui, com o mesmo... E, aliás, está dentro Eu só espero que essas normas sejam no linguajar para... Sim. Né? E isso aqui, se não me falha a memória, está dentro da Fundação CPC. Né, que foi criada a fundação para abarcar o CPC. Então, eu espero que já tenha, assim, né? Não é uma crítica, mas assim, eu acho que os órgãos eles têm que pensar, eu vou criar um comitê que vai estudar normas. Da mesma forma que foi feitas as normas para, primeiro, PME e grande porte, e depois se dividiu de novo, de 2 virou 4, que já pense numa estrutura para que crie interesse da sociedade empresarial e contábil para gerar informação útil e até consolidada, que se crie já pensando naquele pequenininho, você formar isso aqui, naquele pequenininho um pouquinho maior, isso aqui você, naquele médio e naquele grande, para depois a gente não vir desmembrar de novo. E aí você tem a sensação de que você se esforça tanto para chegar no máximo e vem alguém e fala, volta que você não precisa. Né? Eu acho que, assim, no caso dos CPCs, principalmente pequena e média empresa, eu acho que a gente correu um pouco antes da hora. E a gente gerou muita obrigação para uma estrutura no país que não tinha. Não era necessário. Então, você e aí quem fez, Alcemiro, tem a sensação de que trabalhou à toa. Então, assim, mas eu acho que é um grande aprendizado que tem que gerar conhecimento para não se repetir. Né? Então, eu acho que esse é a questão. Mas, assim, eu tive agora no Conselho Federal no ano passado, né? Você estava lá também, e eu tive a oportunidade de ir nos bastidores lá, conversar com algumas pessoas de algumas comissões e tal. E eu conversei lá com uma pessoa, eles têm umas ideias interessantes lá agora de realmente acabar de fazer uma parceria com a Ampiconte, né, que é a parte lá de pós-graduação em contabilidade. Eles querem agora desenvolver um projeto, exatamente isso que você falou ali, de como é que eu chego no empresário, como é que eu instruo ele de algumas necessidades da contabilidade. Então, assim, estão se pensando nisso. Quiseram até me colocar na comissão lá, falei, não, mais uma. Ainda não, porque nesse momento eu não posso, mas assim, eu contribuo no que for necessário. Mas, assim, então, assim, há articulações nesse sentido e eu gostei muito de ver isso, porque eu acho que, assim, se você pegar o Conselho Federal de Contabilidade, aí isso replica nos conselhos regionais, a gente vai ver que, ao longo do tempo, tiveram muitas ideias inovadoras muitas lá, evoluções que também. Evoluiu muito a sociedade contábil. Então, eu acho que isso não parou. Isso eu fico vendo lá e tem gente boa lá dentro, gente boa que eu digo assim, que tem conhece, conhecimento, sim, né? Você fala de sustentabilidade, tem pessoas lá que estão trazendo do mercado
que tem conexões internacionais Até e tal. porque, você então, se o nosso conselho não fizer isso, daqui a pouco o IBRACON já está fazendo. O IBRACON já está com uma comissão, esqueci o nome dele. Sebastião, que eu trouxe aqui para dar palestra da KPMG, está fazendo parte lá. A KPMG está com uma estrutura toda pronta lá dentro, está com um grupo de estudo que está fazendo parte do IBRACON também. Então, as empresas de auditoria daqui a pouco estão passando na frente. Exatamente. Então, a gente tem que esse é um ponto até rápido. Esse é um ponto até que eu ia colocar, né? Esse relatório, ele terá que ser auditado, né? A própria resolução da CVM, eu acho, ou do CFC, não me lembro agora, ela fala em alguma coisa de... isso é da CVM. O relato integrado deverá ser objeto de asseguração limitada por auditador independente. Tem então, a norma de asseguração no conselho. Então, assim, mas como é que eu audito? Então, primeiro eu tenho que entender. Então, eu acho que é isso que o IBRACON está fazendo agora. Sim, ele está avançando, tentando entender todo o processo. E, é claro, se do outro lado não tiver ainda, daqui a pouco ele vai auditar algo que nem se fez ainda, né? Mas eu acho que é uma tendência de todos os órgãos nas suas competências realmente avançarem tentando entender bem o que é isso tudo e quais práticas vão ser adotadas a partir daí, seja para desenvolver o relatório, seja para elaborar, ou seja para auditar esse relatório, né? Porque você ter um relatório desse feito e auditado, dá realmente uma segurança muito maior. Dá uma robustez maior, né? Para quem vai ler o relatório, um nível de confiabilidade maior. E aí tem alguns itens, né? Alguns princípios básicos que você tem que considerar na hora de fazer o relato integrado, que são 6 ou 7 princípios aqui, né? O foco estratégico e orientação para o futuro. Esse é um princípio que tem que estar no relatório. Conectividade de informação. As informações que eu coloquei aqui tem que estar conectada com a outra e tal. As coisas não podem ser isoladas. Tem que ser tudo concatenado. Relação com as partes interessadas, os stakeholders, né? Ou seja, todo esse relacionamento que eu tenho, quer dizer, onde cada um entra, o que eu estou agregando valor de cada um. Materialidade, eu não vou lá relatar qualquer coisinha, não. Tem que ter uma relevância aquilo ali. A parte de concisão, aí entra, quanto mais conciso, melhor. Confiabilidade e completude. Aí entra a questão da seguridade, ou seja, eu tenho que ter a seguro de que aquilo é verdadeiro. Eu tenho que confiar naquilo e que é uma coisa completa. Eu não fiz só uma parte que era boa e deixei a ruim de fora. Tem que ser completo. Porque às vezes você relatar uma informação que para você naquele momento é ruim, mas você já dá uma perspectiva de como você vai melhorar, é mais útil e é mais positiva do que você não fazer. Então, e por último aqui, coerência e comparabilidade. Então, indo de acordo com as normas de contabilidade. Eu até comentei um dia que a gente estava fazendo lá o nosso relatório, o nosso relato integrado lá da FUCAP. Nós não divulgamos ele, é referente de 2021. Por quê? Quando eu fui comparar isso aqui, a gente está sem comparabilidade. Eu não tenho dos anos anteriores. Você tem que fazer o primeiro. E eu queria ter pelo menos 3, 4 anos. O pessoal está levantando lá. Então, eu quero soltar 22, agora em 23, mas com ele completo pelo menos 3, 4, 5 anos para trás, para ter uma comparabilidade daquele indicador, daquela informação, como é que era, como é que está hoje. E é uma melhoria contínua, né, Valsemiro? Exatamente. Então, assim, mas a gente avançou bem lá. Dentro desse contexto de tentar entender um pouco disso, de criar regras internas, algumas práticas a gente não tinha, estamos melhorando, outros estamos implantando. E no relato a gente colocou, isso aqui eu não faço, mas está aqui na lista como um projeto futuro. Pendência, né? Para poder fazer lá na frente. Então, assim, eu acho que esse é um contexto que, assim, é uma coisa que vai evoluir e que bom que nós temos, né? Falando nós contadores, áreas novas para olhar. Porque a tecnologia, a inteligência artificial e tal, cada vez mais tem automatizado tudo aquilo que a gente fazia. Então, está sobrando só mais o intelectual. Então, que bom que tem coisas novas para a gente pensar mais e realmente progredir, fazer com que isso avance. Nossa, Valsemiro, muito obrigada por você estar aqui com a gente trazendo o tema, né? Eu falei, vamos falar de relato integrado, que eu acho que eu tenho sido, te falei aquele dia, defensora dessas matérias. É exatamente esse ponto final que você falou. Eu acho que quanto mais coisas novas aparecerem, mais demonstra a nossa importância como um gerador de informação. É meu pensamento, Carla. Porque a gente trabalha com um sistema integrado hoje. Então, se o cliente trabalha direitinho, vem tudo muito redondinho para a contabilidade. Então, vai sobrar para o contador uma análise daquilo e geração de informação com aquele dado. Então, acho que é isso que nós, contadores, tá, pessoal? Vocês que estão nos ouvindo, vão nos ver, que temos que pensar nisso. Não é ruim
ter mais coisas. É ruim não ter. É ruim não ter. Né? Então, eu não sei se foi você que publicou a questão da profissão contábil, acho que foi você que publicou, como ela está em alta, que saiu uma matéria agora, foi você, né? Eu olhei, no Instagram. Publicou no seu Instagram, eu olhei. Então, quer dizer, há 1 ano e meio atrás, estavam dizendo que a profissão de contador ia acabar. E aí você vai lá e eu vi a sua matéria, eu lembrei na hora disso. Eu falei, gente, eu sempre venho falando isso nos congressos, esquece isso é conto da carochinha, não existe contador vai acabar. O que existe, sim, é aquele cara que faz só apuração de tributo, não entrega e não gera informação nenhuma. Esse vai acabar e rápido. Tá? E mais, quanto mais o governo informatizar, quanto mais rápido ele for e mais assertivo, mais rápido ele vai sumir do mercado. Então, é por isso que assuntos assim são importantes. Sim, e assim, novamente, né, a questão de conhecimento. O contador que tem um bom conhecimento, uma amplitude, uma multidisciplinaridade, ele não tem falta de mercado. Eu já coloquei até nas minhas metas de 2023 fazer o Python, que você comentou. Eu tenho uma memória. Mas é mais para poder entender um pouquinho desse negócio. Mais para conhecer, né? Então, mais para conhecer. Eu fiz curso e sei o que se trata, não consigo programar, mas sei do que se trata. Então, mas eu sou boa aprendiz, eu já anotei aqui. Pelo menos quando eu converso com as pessoas, eu sei do que elas estão falando. Né? Graças a Deus, né? Bem, Valcemiro, obrigada, gente. A gente fica aqui com o nosso Pode Contar, acesse nossas redes sociais. O professor Valcemiro trouxe aqui também 2 sites, que é o relatointegradobrasil.com.br, para vocês olharem aí, e o cpc.org.br, né, que tem lá documentos emitidos, orientações, também para a gente ter aí como base, né, e claro, todos os demais órgãos aí, para vocês poderem pesquisar. A gente volta com mais podcast do CRC Espírito Santo. Até lá.